Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a Pro voltou aqui para gravar uma aula para vocês sobre os contratualistas. Na semana passada, eu mandei um material para vocês mais explicativo e introdutório sobre o que são esses filósofos contratualistas, tá? E hoje eu vou explicar mais detalhadamente cada um deles. A atividade da semana passada foi vocês terem escolhido um dos contratualistas, né, para ler um pouco, para conhecer um pouco mais. E hoje, então, eu vou explanar sobre o pensamento de cada um deles, tá? O que é muito importante da gente entender, né, dentro do contexto histórico, pessoal? Olha só. A gente passou ali pelo período medieval, né, da patrística e da escolástica, que tem ali como os principais filósofos, então, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Esse período, né, foi um período ali de grande domínio, então, da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela tinha domínio econômico e político sobre os territórios, né? Então, algumas pessoas vão falar assim, não existia política no período medieval. Não, existia política sim, tá? Mas quem cuidava da política eram os padres, os papas, né, os bispos, tá? Assim, ó, né, desde que o mundo é mundo, existe política, porque política é o quê? É você embrenhar, né, empreitar, ter uma ação, empreitar, né, uma ação para o bem coletivo. E isso é política, né? Então, desde que a gente é gente no mundo, desde que existe Homo sapiens, a gente precisa de política, porque a gente é um ser social, né? Os seres humanos são seres sociais, naturalmente sociais. A gente precisa se associar, a gente precisa se agrupar. Então, a partir do agrupamento, precisa de uma organização desse grupamento. E a política, ela nada mais é do que essa associação desse grupamento. Né? Não necessariamente é a política estatal, né? Mas toda organização é uma política. Aí dentro da tua casa você faz política. Por quê? Não existe uma regra, uma organização dentro da tua casa? Aqui, né, almoça tal hora, tem que fazer isso tal hora, tem que chegar em casa até tal hora. Isso é uma política, né? Então, o período medieval, né, ele não tinha uma política estatal como hoje nós estamos acostumados. Então, o que acontece? Né? A partir da Revolução Francesa, a partir da Revolução Industrial, né, esse período, o Renascimento, caem os reinados, né? Cai o absolutismo. E aí surge o que? O Estado moderno. E esses filósofos que nós vamos conhecer agora, eles foram importantes pensadores para pensar o surgimento desse Estado moderno. Como que ele surge? A partir de qual desejo, né? Que estado de natureza encontra-se esse homem que vai firmar o contrato social? Esse contrato social é o quê? É aquilo que vai dar origem à sociedade civil, né? E vai dar origem a esse Estado moderno como nós conhecemos hoje, tá? Então, nem sempre foi organizado assim o mundo como ele é organizado hoje. Então, e essas influências, né, dessa organização parte então do Hobbes, do Locke e do Rousseau. Então, muito do que existe hoje no Estado moderno, tá?
tem relação direta com a filosofia contratualista, com essa filosofia política que a gente chama, né? Então, o Hobbes, o Rousseau, o Locke, dentro desse pensamento contratualista, a gente coloca eles na filosofia política. E isso surge, então, ali, né, pós-renascimento, na modernidade, né? E surge com a necessidade de organizar esse Estado, porque como que vai acontecer agora, né? Até então era o quê? Eram os reis, né, que organizavam a partir da influência do Papa, a partir da influência da Igreja. E então, a partir disso, como é que vai ser organizado? Então, o Thomas Hobbes, ele é inglês, tá? Ele é um importante filósofo contratualista, ele vai falar que o homem é mau por natureza. Então, porque o homem ele está em estado de natureza, do jeito que ele nasceu, né? Ele está em estado de natureza e ele é mau. Então, é preciso um estado, tá? Para conter esse impulso de maldade do homem. O Thomas Hobbes vai escrever o Leviatã, né? Lá que ele define todas as suas teorias sobre o estado e vai dizer que o homem é o lobo do próprio homem. Então, o estado de natureza é um estado de guerra de todos contra todos. Ali, todos os nossos instintos, todos os nossos desejos não são refreados. E então eu vou agir a partir disso, né? Eu tenho liberdade de agir a partir da inveja, né? Da cobiça. E não tem nada que regule, não tem nada que regulamente esse comportamento do homem. Então, o que o Hobbes vai dizer? Que precisa do Estado, né, para dar fim ao estado de guerra de todos contra todos. No entanto, né, o Hobbes, ele é absolutista. O que ele defende? Ele defende que é preciso um estado máximo, um pacto de submissão, tá? Então, Estado, aquele que evite, né, o Estado de todos contra todos, mas é um poder soberano e legítimo, por quê? Porque as pessoas dentro desse Estado, elas vão abrir mão da liberdade delas, entregar a organização total e autoritária para o Estado em nome de viver. Pelo medo de morrer na guerra de todos contra todos, eu abro mão da minha liberdade. Tá? Então é isso que o Hobbes vai falar sobre o melhor regime de Estado, ele é absolutista. É claro, né, que professora, mas você está falando então que o Estado moderno foi influenciado pelo Hobbes, então como é que a gente não vive num Estado absolutista? Então é assim, gente, algumas ideias do Hobbes foram trazidas para o Estado moderno, tá? Algumas ideias, não é? Nenhum filósofo, a gente pega as ideias dele assim, ó, de cabo a rabo e aplica na realidade. Né? A gente vai fazendo o quê? Tendo influências, né, desses pensamentos e aí aplica algumas coisas na realidade que dão certo, outras que não. Tá? Mas o Hobbes é muito importante nessa questão do Estado ali, dessa questão do pacto de submissão, Estado máximo, principalmente na questão do uso da força, no uso da violência do Estado. Né? Nasce ali do Hobbes, né? A força de polícia, né? A necessidade dessa polícia. O Estado é o único ente que pode se utilizar da força, né? É o único. Ninguém mais pode se utilizar da força para conquistar alguma coisa, mas o Estado pode. Então, isso nasce lá em Thomas Hobbes, tá? Essa ação estatal, né, de utilizar a violência, de utilizar a força, nasce no Thomas Hobbes, tá? Então, basicamente é isso, né, que o Hobbes vai falar, tá? Então, os súditos, né, tem os súditos e o soberano. O soberano, ele foi eleito pelos súditos, tá? No entanto, a partir do momento em que os súditos elegem esse soberano, os súditos perdem a sua liberdade, tá? E aí, aquele soberano, ele vai governar até morrer. Aí depois elegem outro soberano, né? É assim que seria a lógica governamental ali, né? Um melhor regime de Estado para o Thomas Hobbes, tá? O John Locke.
John Locke é o mesmo Locke lá da filosofia moderna, da experiência, é o mesmo filósofo, né? Ele vai falar de teoria do conhecimento e fala também sobre teoria política. Ele é inglês, assim como o Hobbes, e ele vai falar o seguinte, que o estado de natureza do homem, por natureza, temos o direito à liberdade, ao nosso corpo e à propriedade privada, que é fruto do nosso trabalho. Esse é o nosso estado de natureza. Então, nós temos o que aqui? Nós já temos o que? Nascemos com alguns direitos, tá? Aqui nasce o justnaturalismo, que é o direito natural, tá? Então, nós temos alguns direitos, a liberdade, ao corpo e a propriedade privada. Este é o estado de natureza para o Hobbes do homem, tá? Qual que é o melhor regime? Parlamentarismo, pois a soberania pertence, na verdade, ao povo e não à mera vontade do soberano. Estado mínimo, né? E pacto de liberdade colaborativa. A necessidade de um arbítrio superior e a dos indivíduos. Isso é a necessidade de ter o Estado, né? Tem que ter um arbítrio superior a dos indivíduos. Então, precisa desse Estado, tá? Então, o que, que o Locke vai falar? Que o Estado, ele precisa existir para garantir aqueles direitos lá dos naturais. Ele precisa existir para garantir a liberdade ao indivíduo, ele precisa existir para garantir a propriedade privada ao indivíduo. Né? Mas ele vai falar, né? Ele é liberal, né? O Locke. Então ele fala de estado mínimo, né? Um estado pequeno que não tem tanto poder diante da ação dos indivíduos e tem um pacto de liberdade colaborativa, né? Aquela história, né? Todos os seres humanos daquele estado têm liberdade, né? Mas essa liberdade ela limita, né? Ela tem um limite, né? Eu não posso tirar o direito de liberdade do outro, tá? E o melhor regime, então, seria o parlamentarismo. Tanto que a Inglaterra é parlamentarista até hoje, né? Tem a figura da rainha, mas é só decorativa, mas o sistema político é parlamentarismo. Por fim, então, dos contratualistas, nós temos o Rousseau, que é suíço, tá? O Rousseau, então, ele vai ser influenciado, muito influenciado pela democracia direta. A propostou para vocês em CCTT os tipos de democracia, já para ir linkando um assunto ao outro de filosofia e CCTT, tá? Então, na Grécia Antiga, a democracia era direta. Então, todo mundo lá chegava lá em Atenas, eles se reuniam na Ágora, na praça pública, para decidir o futuro da cidade. E todas aquelas pessoas que estavam ali podiam decidir. Lembrando que só eram cidadãos e podiam votar homens maiores de 18 anos e filhos de atenienses, né? E também livres, né? Livres filhos de atenienses. Então, mulher, criança, escravo, não eram considerados cidadãos. E nem, por exemplo, moradores de outras... Quem nasceu em outra cidade, tipo assim... ele nasceu em Coríntio, então ele não é ateniense, então ele não pode votar, tá? E, então, isso é democracia direta. Não existe o quê? Nenhum intermediário entre a vontade do povo e a execução da vontade do povo. Tem uma pessoa lá que é responsável por colocar em prática essa vontade, né? Executar essa ação da vontade geral tem apenas uma pessoa. Então, o que o Rousseau fala? Que na democracia direta tem menos risco de corrupção, porque não existem vários intermediários entre a vontade do povo e essa execução, tá? Então, ele vai falar do sufrágio universal, né? Que é a vontade geral, é quem governa. A ideia de soberania não se vincula à vontade do governante, mas sim à do povo. Estado coletivo, né? Vontade geral é o modelo ideal de Estado para o Rousseau. Tem um pacto de união, né? Então, como que vai ser? Tem um Estado, mas esse Estado ele vai ser governado de forma coletiva, a partir, né, da escuta do povo, tá? Então, essa escuta desse povo vai se tornar lei, né? É bem complexo, né, gente? É bem complicado de a gente colocar isso em prática, né? Porque as cidades hoje, elas são muito numerosas, né? Então,
É um pouco complicado. Lembrando, né, que não tem mesmo como a gente pegar essas teorias e colocar ela em prática. Mas o que é importante o Rousseau hoje para a democracia? A partir do pensamento de Rousseau, a democracia passou a ser mais participativa, passou a ser mais colaborativa, né? Essa união, esse pacto de união, ele foi sendo transferido para participação, para colaboração. Então, a nossa democracia, que é indireta, ela é representativa participativa, que é o que quer dizer o quê? Ela tem representantes, tá? Que vão tentar aí, né, colocar em prática a vontade geral, a vontade do povo. Tá? E por que ela é participativa? Porque em alguns momentos esse povo vai ser convidado a dar a sua opinião, tá? Quais são as ferramentas, então, de chamar o povo para dar opinião? São os referendos, os plebiscitos, né? Tem o quê? Tipo, tem aqueles modelos de orçamento participativo. Floripa tinha bastante, não sei se ainda tem. Então, tem um dinheiro lá que é da prefeitura, né? Da arrecadação do imposto da prefeitura. E o prefeito, ele pega e põe para votação. O que vocês querem? O que a população quer que faça com esse dinheiro? Quer que faça uma escola? Quer que faça um centro de idoso? Quer que faça um posto de saúde? Né? E aí a população, ela decide, né, da onde é que vai ser destinado. E isso tem muita influência aqui do Rousseau, do pensamento do Rousseau, né? Então, esses três, né, eles vão compor aí a forma de organização democrática que nós vivemos hoje. Não ao pé da letra um só, mas sob a luz do pensamento desses três importantes filósofos, tá? Ali, então, o que motiva o Estado? O que motiva a criação do contrato social para o Rousseau? A propriedade privada, a manutenção, né? A busca pela perfeição e os contratempos naturais. Então, o homem, ele tem essa necessidade de se aperfeiçoar. E o Estado, ele ajuda, né, o contrato social, ele ajuda o homem a buscar essa perfeição, a se aperfeiçoar. E os contratempos naturais é que, a partir deste contrato e desta organização social, nós não ficaríamos mais tanto à mercê dos contratempos naturais. A nossa colheita, né, a nossa vida em sociedade, partiria para uma organização de existência que não dependeria tanto aí, ou estaria tanto à mercê dos contratempos naturais, tá? Então, gente, é um conjunto, né, de ideias que ajudaram a constituir o Estado moderno. São os contratualistas, tá? Outras formas de participação que foram influenciadas pelo Rousseau. Os conselhos que existem hoje, os fóruns participativos que existem hoje nas esferas públicas, né? Existe o Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Habitação, Conselho Municipal de Segurança Comunitária. Então, são várias essas instâncias que chamam o quê? A sociedade civil para participar. Quem que é a sociedade civil? Aqueles que não são do governo, né? Aqueles que não fazem parte do governo. Esses compõem a sociedade civil. Eu espero ter sido claro, espero que vocês tenham entendido esses três importantes filósofos. E é isso. Se precisar e se tiver alguma dúvida, me chama que a Pro ajuda vocês. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês. Nós estamos quase encerrando a nossa fase B, né? Vamos lá, vamos colocar as atividades em dia, tá?